Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos estudar sobre a dança clássica. E essa aula é específica para a segunda série do ensino médio. Bom, você deve lembrar como foi que iniciou a história da dança, não é mesmo? Assim como a outra linguagem cênica, o teatro, a dança iniciou com rituais. Somente no século XVII é que nós vamos ter o início da dança clássica, que remonta à corte. Eram os reis que dançavam e depois nós vamos ver essa dança começar a evoluir e se transformar em espetáculos de dança. Você sabe como que iniciou? Acompanha comigo no slide. O termo balé refere-se a uma modalidade de dança e à sua execução. Esta expressão provém do italiano ballare, com o sentido de bailar. Ele nasceu justamente na Itália, em pleno Renascimento. Sua origem remonta às apresentações de um estilo teatral conhecido como pantomima, no qual os atores só se expressavam através da fisionomia e de movimentos corporais, normalmente sem aviso prévio. Sem preparo prévio, desculpa. Vocês vão encontrar nos nossos slides algumas imagens que nos mostram como acontecem as apresentações de dança clássica, ou seja, o balé. E aí nesse primeiro slide vocês viram uma bailarina com a vestimenta que nós chamamos da vestimenta adequada para esse tipo de dança. É importante a gente lembrar que a dança clássica, gente, ela é muito rígida, cheia de regras. Nesse sentido, as roupas, elas não podem ser alteradas. Eles só permitem que o bailarino ele esteja com a sapatilha de ponta, o colã, as mulheres com a saia de tutu. Então vocês vão ver isso em quase todas as apresentações de dança clássica. Acompanhe comigo o segundo slide. O ser humano, ele sempre se expressou através da dança. Mas o balé nasceu no fim do século XV, exatamente na cerimônia de casamento do Duque de Milão com Isabel de Aragão. Logo depois, esta arte também floresceu na França, em outra festa nupcial. Desta vez, celebrando a união entre Catarina de Médicis e Henrique II, em 1533. Neste momento, vários espetáculos foram importados dos italianos. E aí vocês estão vendo uma cena também de uma apresentação do balé clássico. Olhem a leveza, parece que a gente tem a sensação de que a bailarina está flutuando no ar. A experiência foi tão marcante para a rainha que em 1581 ela criou o balé cômico da rainha para uma nova aliança matrimonial, a de sua irmã. A partir de então, a França tornou-se o cenário ideal para florescer desta dança. Neste país, em 1661, instituiu-se a Academia Real de Dança e em 1713 foi inaugurada a Escola de Dança da Ópera. O balé revestiu-se de uma aura nobre, uma vez que até mesmo o rei Luís XIV, em sua infância, chegou a cursar aulas desta dança clássica, exibindo-se diante da corte ao completar 12 anos. Algum tempo depois, o monarca criou a Academia de Música e Dança, eliminada em 1780. Vejam que o balé, ele é uma dança, gente, que surge no berço do reinado, não é verdade? E aí a gente começa a pensar por que algumas críticas se fundamentam em cima do balé. Porque vão dizer que o balé é uma dança da nobreza, é uma dança que pouco chega às pessoas que vivem na sociedade, de forma comum. Ela era muito presente nos reinados, e isso é importante a gente destacar. Daí alguns preconceitos quando nós falamos sobre dança clássica, porque ela é uma dança elitizada. Outra coisa importante é que a maioria dos bailarinos que tendem, que querem seguir carreira profissional, eles começam a atuar, a dançar o balé muito cedo, já lá por volta dos 4 anos de idade. E aí tem um fato curioso que é importante a gente destacar.
Geralmente nós vemos as meninas, né, começando no balé muito cedo, mas os meninos, eles começam um pouquinho mais tarde, por conta mesmo do preconceito que existe em torno do dançarino de balé. E isso é interessante a gente observar. É um estereótipo, é claro, não diz nada com nada, mas acaba que as meninas iniciam no balé muito cedo. E por que que tem que se iniciar muito cedo? Muitos estudiosos do balé vão dizer que isso acontece porque, para ser bailarino de dança clássica, o corpo tem que ser totalmente condicionado a regras e ele está ali o tempo todo aprendendo a movimentar o corpo de acordo com um padrão estabelecido pela dança clássica. A dança clássica ela é muito rígida, ela vai exigir um condicionamento físico. E aí, se a gente observar nas fotos que nós vimos e nas outras, nós também vamos ver um corpo padronizado. As bailarinas, elas geralmente têm o mesmo biotipo e os bailarinos também não fogem disso. No próximo slide, olha lá. A partir de 1830, teve início a fase do balé romântico, com espetáculos como Giselle. Inclusive, vocês podem pesquisar, quem tiver acesso à internet, existem vários vídeos falando sobre esse espetáculo romântico Giselle. Quando esta era entrou em declínio, o polo de criação deslocou-se de Paris para São Petersburgo, na Rússia. Foi um russo, Serge Diaghilev, que inaugurou o período do balé moderno, com uma companhia própria. Neste cenário, apareceram artistas que se tornariam famosos, como Pavlova, Nijinsky, entre outros. Era o impulso inicial para a geração da escola russa de balé, que se disseminaria principalmente pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Na década de 60, consagra-se o Bolshoi de Moscou, até hoje celebrada em todo o mundo. Essa é uma escola que provavelmente também você já conhece, muitos bailarinos desejam fazer parte da escola russa de Bolshoi e existem várias escolas hoje espalhadas pelo mundo. E a principal característica dela é a dança clássica. E aí vocês veem, observem as bailarinas na foto, né? A gente vai ter aí uma diferença de altura, mas o corpo, o tipo físico das bailarinas se assemelham muito, né? E isso é uma das características que a gente observa em quase todas as apresentações de dança clássica. Os balés de repertório muito comuns são aqueles que se inspiram em temas musicais famosos. Por isso mesmo, responsáveis pelo sucesso das companhias, que dele extraíram a essência necessária para a montagem de seus espetáculos, principalmente no solo europeu. Algumas destas montagens mais célebres são Copélia, de Léo Delibes, O Pássaro de Fogo, de Igor Stravinsky, O Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes, ambos de Tchaikovsky. Na imagem, vocês estão vendo aí uma cena da representação de O Pássaro de Fogo, de Igor Stravinsky. Essa montagem é muito fácil de ser encontrada também na internet. Mas aí eu quero fazer uma ressalva, porque muitos de nós conhecem o Lago dos Cisnes, que virou inclusive filme, né, gente? E nós podemos ver ali no filme o processo de criação da bailarina. É muito interessante. E aí ele tem uma classificação indicativa a partir dos 16 anos, mas se você quiser procurar na internet, você vai ver muitas imagens que inspiram ainda hoje maquiagens, processos de criação de outros atores bailarinos que fazem disso um laboratório, tá bom? Bom, e aí, por fim, em nosso país, o primeiro espetáculo de balé clássico foi montado em 1813, no Rio de Janeiro, nos palcos do Real Teatro de São João, com a direção de Lacombe. Mas esta arte só floresceu no Brasil no século seguinte, com a celebração das companhias russas de Diaghilev e de Pavlova, na mesma cidade, só que agora no Teatro Municipal. Posteriormente, nasceram talentos como os de Dalal Akar, Márcia Aidê, Tatiana Leskova, Ana Botafogo, entre outros.
Todos esses artistas, vocês também encontram informações e vídeos no YouTube que vai falar sobre a vida e a obra desses artistas. Todos eles consagrados, gente, no balé clássico. E aí, por fim, vocês viram uma imagem que também remonta essa ideia de leveza do espetáculo teatral, do espetáculo de dança, na verdade, da dança clássica, do balé, que mostra aí essa técnica, né, do bailarino que parece o tempo todo que está flutuando. É como se ele realmente estivesse criando um espaço de sonho e de imaginação através do corpo, com as danças muito bem coreografadas. Isso é importante a gente perceber. Todas as vezes que nós olharmos para uma dança clássica, nós temos que lembrar que ela é uma dança que exige técnica e exige que o corpo do bailarino ele esteja adaptado às técnicas que estão sendo desenvolvidas no balé clássico. E aí é muito difícil para nós já grandes, né, eu como adulta, começar a inserir no mundo do balé clássico para ser uma bailarina profissional. É quase impossível disso acontecer. Quando nós queremos ingressar nesse mundo de forma profissional, nós temos que iniciar muito cedo, porque o nosso corpo ele já realmente ele vai incorporar essa questão da técnica, da leveza no andar, no olhar. É como se a gente conseguisse identificar um bailarino na fila de um banco, por exemplo, porque o corpo dele está condicionado àquela arte. É possível, sim, a gente aprender a dançar balé, mas quando nós pensamos no profissional desta dança, aí a gente tem que pensar em horas e horas de ensaio, de apropriação técnica e de vontade de fazer uma parte de uma companhia que realmente leve a dança clássica a sério. Bom, gente, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês lembrem bem quais são as características da dança clássica, pesquisem um pouco mais sobre isso. Lembrando que essa aula é uma aula revisional, é de um conteúdo que vocês já conhecem, que vocês estudaram no ano anterior, mas que é importante para a gente retomar o estudo nessa série, tá bom? E aí vamos para o nosso exercitando de hoje. Você vai descrever o que é pantomima e citar qual é a sua relação com o balé. Segundo, qual a importância da vestimenta para os bailarinos da dança clássica. E terceiro, como o bailarino da dança clássica deve preparar-se para o espetáculo de dança. Por fim, você vai compartilhar a resposta com seu professor de arte, ok? Muito simples, não é mesmo? Bom, gente, eu só quero te fazer um convite para você acessar a plataforma Eduque. Lá você encontra essa e outras aulas, tudo organizadas por componentes curriculares e outras listas de exercício que podem te auxiliar no decorrer da retomada do ano letivo, tá bom? Bom, é isso. A gente se vê na próxima. Até mais!